A paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando, e que a graça do Eterno continue sendo a sua partilha. Que Deus continue derramando a sua bondade sobre a sua vida, amém? Pegue a sua Bíblia e leia comigo na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 6, do 1º ao 2º versículo, amém? Segundas de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 2. Você que tem um caderno, uma agenda, podes anotar. Para tu que tens uma Bíblia presencial, podes ler comigo. E para tu que não tens uma Bíblia, podes acompanhar atentamente a leitura. Amém? Deus abençoe a sua vida. Segundas de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 2. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Oh, glória a Jesus. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Aleluia. Deus abençoe as suas palavras, palavras lindas que acabaram de ser lidas neste momento. Deus abençoe todos os ouvidos que ouviram esta palavra e que Deus abençoe você que fez a leitura comigo. Amém? Tal como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, tal como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, que eles não deixassem que a graça de Deus fosse ou ficasse sem proveito em suas vidas. Que eles não permitissem que a graça de Deus em suas vidas ficasse sem proveito, ficasse sem ganho, ficasse sem benefício. Que eles não permitissem que a graça do Eterno sobre as suas vidas fosse em vão. Muito pelo contrário, que eles aproveitassem daquela graça a qual eles receberam. Jesus veio dizer a uma pessoa neste momento, Jesus veio dizer a ti que está me acompanhando, não outra pessoa, mas você que disponibilizou o seu tempo para acompanhar, Deus veio para lhe dizer: não permita, não deixe que a graça de Deus na sua vida fique sem proveito. Não deixe que esta graça que nós alcançamos por intermédio da cruz, por intermédio de Jesus, fique sem proveito em nossas vidas. Porque somente pela graça nós seremos salvos. Ele disse: eu socorri vocês. Fiz vocês contemplar a minha bondade. Eu salvei vocês pela graça. Este é o tempo da salvação. E hoje é o dia de ser salvo. Amado, ninguém pode levantar o seu dedo nos céus, na terra, debaixo da terra, e dizer que é digno. Não. Ninguém é digno. Ninguém é merecedor da salvação. Ninguém é digno da salvação. Mas nós fomos salvos. Somos salvos e seremos eternamente salvos. Pela graça. Pela graça de Deus. Pelo sacrifício da cruz. Portanto, nós não devemos deixar que esta graça fique sem proveito. Nós não devemos deixar que este sacrifício fique sem proveito. Precisamos aproveitar. Não amanhã, amado. Não depois. Mas este é o tempo. E hoje é o dia de ser salvo. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Porque talvez já não exista o amanhã para você. Talvez já não exista o depois para você. Este é o momento que Deus está lhe chamando. Que Deus está batendo a porta do seu coração. Como diz em Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 20. Eis que estou na porta e bato. Eu bato. Aquele
aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Este é o teu tempo e hoje é o seu dia. Agora é o momento que nós precisamos aproveitar, que nós precisamos resgatar, compreender o tempo em que nós estamos. Estamos a viver no tempo da graça. E muitos de nós estamos a deixar que esta graça, estamos permitindo que esta graça fique sem proveito. Estamos a nos aproveitar da graça, não para o benefício, mas para o malefício. Não para nos aproximarmos mais de Deus, mas para nos afastarmos. Não para fazermos bondade, mas para fazermos a maldade, porque nós falamos que é o tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Amado, a graça é enganosa, tal como o provérbio diz. Enganosa é a graça. É esse tempo, é esse o momento que nós devemos nos aproximar mais da presença. É este tempo que nós precisamos aproveitar a graça que nós recebemos. Amém? É este o tempo que nós precisamos vir a Deus. Que nós precisamos vir a Jesus, pois não há outro caminho, não há outro meio, não há outra metodologia, não há outra estratégia. Apenas há um caminho. Apenas há um caminho. Tal como Romanos diz, no seu capítulo 10, versículo 9, que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Acreditar em Deus, crer em Jesus, crer na ressurreição de Deus, de Jesus, acreditar na obra que foi feita na cruz, receber esta graça e viver nela, é o único caminho para a salvação. Amém? Pare de perder tempo. Pare de perder tempo, amado. Não deixe para depois. Não aguarde amanhã. É hoje. É este o tempo da graça. É hoje o dia de ser salvo. É hoje o seu dia para ser salvo. Para você que ainda não recebeu Jesus, é hoje o dia da salvação. Deus está tocando, está batendo a porta do seu coração. Aproveite este tempo da graça e venha para Jesus. Aproveite este tempo da graça e venha ser salvo. Venha viver a salvação contínua. Amém? Venha viver a salvação contínua. Entenda o tempo em que nós estamos. Não é o tempo de vivermos para o mundo. Não é o tempo de satisfazermos as obras da carne, não. Leia comigo rapidamente. Romanos no seu capítulo 13. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 11 até 14. Vamos ler a palavra de Deus? Assim diz a palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Vocês precisam fazer todas estas coisas, porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Compreenda o tempo. Precisamos compreender em que tempo nós estamos vivendo. Amém? Precisamos discernir o tempo para assim aproveitarmos da graça. Vamos continuar com a leitura. Vocês precisam fazer todas estas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, glória. Pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Aleluia. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz.
Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem moralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que Jesus, nosso Senhor, tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Glória a Jesus. Amado, compreenda o tempo em que nós estamos. Não é o tempo de satisfazer a carne. Não é o tempo de viver satisfazendo os desejos da nossa carne. Não. Mas é o tempo de nos revestirmos de Jesus. De nos revestirmos das obras de Deus. De nos revestirmos das armaduras divinas. Das armaduras da luz. É o momento de vivermos como filho de luz. Momento de viver na transparência. Momento de viver na verdade, na santidade e na justiça divina. Não é o momento de vivermos como filhos das trevas. Fazendo coisas ocultas que não agradam a Deus. Não. Não é o momento. Desperta-te, tu que dormes. Acorde, amado. Acorde desta vida que você leva. Acorde deste pecado que tem te condenado. Acorde deste caminho que te afasta de Deus. Acorde desta bebedeira. Acorde desta prostituição. Acorde deste roubo. Acorde desta hipocrisia. Acorde desta fornicação. Acorde desta indecência. Acorde destes ciúmes. Destas birras. Acorde, amado. Compreenda o tempo em que nós estamos. É o momento de aproveitarmos a graça. Apóstolo Paulo disse: eis que a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos, do que quando nós aceitamos a Deus. Amado, esse é o momento. Este é o dia. E agora é o momento. Acorde. Acorde. Compreenda o tempo em que nós estamos. Saiba aproveitar a graça de Deus. Saiba como aproveitar a graça de Deus. Jesus está lhe chamando neste momento. Crente ou descrente, cristão ou não cristão. Se oras ou não oras. Não importa quem você é. A palavra de Deus veio para si nesse momento. Dizendo que acorde, entenda o tempo em que nós estamos e aproveite a graça de Deus, revestindo-se das obras de Cristo, revestindo-se da santidade, do temor. Acorde, amado. Aproveite a graça. Não permita que esta graça fique sem proveito na sua vida. Não permita que aquele sacrifício da cruz, que a cruz de Cristo, seja sem proveito na sua vida. Não permita isso, amado. Eis um apelo para si. Você que está nos acompanhando, eis um chamado para si. Venha para Jesus. Venha aproveitar a graça. Saiba aproveitar a graça. Pare de satisfazer as obras da carne. Deixe de satisfazer as necessidades humanas que só nos afastam de Deus. Deixe de permitir que a graça que nós recebemos seja sem proveito. Aproveitemos, amados. Jesus está nos chamando. Deus está nos apelando. Você e eu, que estamos aqui, é um chamado divino para nós aproveitarmos da graça. Porque ela tem um fim. Amém? Ela tem um fim. Ela tem um fim. Ela chegará ao fim. E quando chegar aquele momento, muitos andarão, como diz a palavra, andarão de cima para baixo, como vagabundos,
procurando que alguém ao menos lhes pregue, que alguém ao menos lhes fale de Jesus, mas já não haverá esta palavra, já não haverá Bibiana para falar de Jesus, já não haverá pastor nem profetas para falarem de Jesus. As pessoas terão sede do evangelho, sede de ouvir a palavra, mas já não haverá quem as pregue, porque já não haverá graça que nós temos hoje. Já não verá a graça que Jesus está lhe dando hoje, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de viver a eternidade com Deus. Está lhe sendo dada hoje e agora. Você que está ouvindo, não endureça o seu coração, tal como a Bíblia diz. Quando ouvires a palavra de Deus, não endureceis os vossos corações. Você que precisa mudar, porque todos nós precisamos. Não importa se você ora ou não ora. Todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos aproveitar a graça. Todos nós precisamos voltar aos pés de Cristo. Todos nós precisamos aproveitar o sacrifício da cruz. Volte para Deus. Volte para Jesus. Aproveite a graça de Deus. E não deixe que ela fique sem proveito. Não permita que ela fique sem proveito na sua vida. Venha a Deus. Venha a Jesus. Somente Ele é capaz de nos salvar. Não há salvação por intermédio de outro. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Amado, as palavras de Deus não são como contos, não são como qualquer história, mas é vida. Estas palavras são vidas, são verdadeiras. É a vida. E é real, é verdadeiro. Não há outro caminho. Não há salvação, é outro nome. Amado, é o tempo da graça. Venha e aproveitemos a graça de Deus. Venha e vivamos na graça de Deus, tal como Deus manda, tal como Deus quer, que vivamos realmente na santidade e no temor verdadeiro a Ele. Que saibamos aproveitar a graça e que não permitamos que o sacrifício da cruz nos seja sem proveito. Amém? Eu rogo-te, amado, amada, rogo-te, venha para Jesus, pois não há outro. Não aguarde amanhã. Não deixe para depois. É agora que Deus está a falar para a sua vida. É agora o momento de ser salvo. É agora o momento de deixar tudo por Ele. Se Ele deixou o trono, deixou os céus, deixou o lugar perfeito por nós, por mim, por ti, desceu, fez-se carne, habitou no meio dos homens, viveu a vida dos homens, carregando o pecado dos homens, tornando-se pecado pelos homens. Se Ele nos seguiu na nossa morte, por que nós não podemos segui-lo? Se Ele nos seguiu nas trevas onde nós estávamos, por que nós não podemos segui-lo na luz? Se Ele nos seguiu na condenação onde nós estávamos, por que nós não podemos segui-lo na liberdade? Venha para Jesus, amado, não há outro Deus, não há outro. Jesus é o único. Jesus é o único. Aproveite esse momento da graça. Como disse em Isaías, buscai-me enquanto podeis achar. Amado, esse momento que nós podemos achar a Deus, este momento que nós temos a oportunidade de nos arrependermos, esse momento que nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, de deixarmos o pecado para trás, de deixarmos o mundo para trás e seguirmos. Vamos aproveitar este momento.
Vamos aproveitar esta graça, pois ela tem um fim. E quando chegar o fim, já não haverá alguém que pregue este evangelho. Já não haverá oportunidade que agora, que hoje, tu e eu temos. Não desperdice a graça, não endureça o coração, não deixe para depois, não deixe para trás, mas venha para Jesus e vamos juntos aproveitar a graça de Deus, vivendo no temor e tremor, vivendo na santidade, vivendo na verdade, vivendo na justiça, revestirmos-nos de Cristo, revestirmos-nos da vida de Cristo, revestirmos-nos das obras de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou, e que o Espírito Santo lhe dê forças. Você que quer mudar, você que quer verdadeiramente vir a Deus, que o Espírito Santo lhe dê forças para vir a Jesus, forças para mudar, forças para seguir a Deus, forças para viver em santidade. Que Deus abençoe a sua vida.